Convido os irmãos a que abram suas Bíblias em Gênesis, capítulo de número 24, dando continuidade às exposições neste livro. E hoje a exposição será em Gênesis, capítulo 24, capítulo inteiro. Gênesis, capítulo 24. Assim nos diz, meus irmãos, a palavra do Senhor. Era Abraão, já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá, meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu, rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água, à tarde, hora em que as moças saem a tirar água. E disse consigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água, tirou-a e deu-a a todos os camelos. O homem a observava em silêncio atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro, e lhe perguntou: de quem és filha? Peço-te que me digas. Haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique e a comitiva? Ela respondeu: sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou: temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa de parentes de meu senhor. E a moça correu e contou aos da casa de sua mãe todas essas coisas. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte. Pois, quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: assim me falou o homem,
foi Labão ter com ele, o qual estava em pé, junto aos camelos, junto à fonte. E lhe disse: entra, bendito do Senhor. Por que estás aí fora? Pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então fez entrar o homem. Descarregaram-lhe os camelos e lhes deram forragem e pasto. Deu-se-lhe água para lavar os pés e também aos homens que estavam com ele. Diante dele puseram comida. Porém ele disse: não comerei, enquanto não expuser o propósito a que venho. Labão respondeu-lhe: dize. Então disse: sou servo de Abraão. O Senhor te abençoado muito, ó meu senhor. E ele se tornou grande. Deu-lhe ovelhas e bois, e prata, e ouro, e servos, e servas, e camelos, e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, era já idosa quando lhe deu à luz um filho. A este deu ele tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás esposa para meu filho das mulheres dos cananeus em cuja terra habito. Porém irás à casa de meu pai e à minha família e tomarás esposa para meu filho. Respondi ao meu senhor: talvez não queira a mulher seguir-me. Ele me disse: o Senhor, em cuja presença eu ando, enviará contigo seu anjo e levará a bom termo a sua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai tomes esposa para meu filho. Então serás desobrigado do meu juramento quando fores à minha família. Se não te derem, desobrigado estarás do meu juramento. Hoje, pois, cheguei à fonte e disse comigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que me levas a bom termo a jornada em que sigo, eis-me agora junto à fonte de água. A moça que sair para tirar água, a quem eu disser: dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me responder: bebe, e também tirarei água para os teus camelos, seja essa a mulher que o Senhor designou para o filho de meu senhor. Considerava ainda eu assim, no meu íntimo, quando saiu Rebeca trazendo o seu cântaro ao ombro, desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse: peço-te que me dês de beber. Ela se apressou e, baixando o cântaro do ombro, disse: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos camelos. Daí lhe perguntei: de quem és filha? Ela respondeu: filha de Betuel, filho de Naor e Milca. Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos. E prostrando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para o filho do meu senhor uma filha do seu parente. Agora, pois, se haveis de usar de benevolência e de verdade para com o meu senhor, fazei-mo saber. Se não, declarai-mo para que eu vá, ou para a direita ou para a esquerda. Então responderam Labão e Betuel: isto procede do Senhor. Nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença, toma-a e vai-te, seja ela a mulher do filho do teu senhor, segundo a palavra do Senhor. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, e tirou joias de ouro e de prata e vestidos, e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo: permiti que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Ele, porém, lhes disse: não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permiti que eu volte ao meu senhor. Disseram: chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela respondeu: irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão, e aos seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: és nossa irmã. Sê tua mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com suas moças, e montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de caminho de Beer-Laai-Roi, porque habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaque a meditar no campo. Ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos.
Também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaque, apeou do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, por esta porção da Tua Escritura Sagrada, que será, ó Deus, nesta manhã, deste Seu santo dia exposta. Ó Deus, que através desse texto, o Senhor possa nos instruir, nos edificar, falar, ó Deus, aos nossos corações, através da Tua palavra. Ó Deus, usa-me neste momento para o louvor da Tua glória, usa-me para a edificação do Teu povo. É o que eu te peço, ó Deus, usa-me apesar das minhas dificuldades e limitações, Pai. Mas me usa, ó Deus. Te peço isto em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu bendito Filho. Amém. O salmo que nós cantamos antes da exposição desse texto, o salmo de número 128, é um salmo que ele é cantado com muita frequência nos casamentos que eu tive a oportunidade de ir. Os irmãos, amigos que casaram em Recife, por exemplo, antes de eu vir para cá, inclusive depois que estive aqui, voltei para um casamento de um amigo meu ano passado, em setembro, e o que foi cantado? Salmo de número 128. Sempre cantado. Fui para vários casamentos, Salmo 128 sendo cantado lá, porque é um salmo que vai falar sobre família, bênção de ter uma esposa, um esposo, filhos, prosperidade para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E então é aquilo que os jovens noivos, né, aspiram, não somente encontrar, ter a sua noiva agora por sua esposa, mas ter a graça de também ter filhos, que são uma grande bênção também para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então é realmente um salmo maravilhoso que vai tratar sobre esta coisa maravilhosa que é a realidade do casamento, da família e da bênção que vem desta bendita união. E quando nós olhamos para este salmo, vocês certamente então devem ter conectado com o texto que será exposto hoje, porque vai tratar justamente sobre casamento. Não somente sobre isso, obviamente, este não é o tema principal e supremo deste texto, mas vai também envolver questão de preparação, de escolha de um cônjuge, de casamento. Mas não somente isto, meus irmãos. Esse texto maravilhoso, ele vai falar especialmente sobre a realidade de que o Senhor Deus é um Deus que, segundo a sua providência, conserva e preserva a semente santa através das gerações. É o Senhor que, segundo a sua providência, que é sempre santa, sábia e poderosa, é aquele que leva a bom termo e conduz maravilhosamente a semente santa de Deus através das gerações. E como nós vimos, não somente através de Abraão, mas se estendendo ali por Isaque, e então passando a toda a sua posteridade. O Senhor então se revela como Deus que é realmente fiel. E Ele vai providenciar então e sustentar esta bendita semente através da união matrimonial de Isaque e Rebeca. Interessante, meus irmãos, este texto longo. Talvez você olhou para mim e pensou assim: eu não acredito que o pastor vai ler o capítulo 24 inteiro, 67 versículos. Ele vai expor versículo por versículo.
A gente vai ficar aqui até de noite. Não, é uma narrativa. E como textos e narrativa é o gênero literário, nós não podemos expor aqui um texto como este, versículo por versículo. Nós consideraremos os blocos e alguns versículos aqui, com certeza, deste texto. Mas, meus irmãos, é realmente um texto muito interessante. E o que faz também desse texto um pouco mais longo é que o próprio servo ali de Abraão, provavelmente Eliezer, é aquele quem vai repetir, inclusive, o que o próprio Abraão havia dito anteriormente. Então, isso faz do texto um pouco mais longo. Mas isso também não é repetição em vão. O fato de haver essa repetição neste texto foi sabedoria de Deus ao usar Moisés, ao fazer destacar exatamente o que eu acabei de dizer. A realidade que Deus é um Deus da providência e que é o Deus que sustenta a semente santa. Ele conduziu tudo isto. O Senhor é quem conduz toda esta história. Então, meus irmãos, nós olhamos para o versículo de número 1 de Gênesis capítulo de número 24. E a palavra nos diz o seguinte: era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Interessante isto aqui, Abraão era realmente um homem que não era tão novinho assim. Quando nós olhamos, meus irmãos, para o texto de Gênesis capítulo 21, verso 5, nós entendemos que Abraão, quando teve Isaque, ele já era um homem de pelo menos 100 anos de idade. E nós, segundo ainda Gênesis capítulo de número 25, verso número 20, concluímos que Isaque, quando casou-se com Rebeca, ele estava com seus 40 anos de idade. Abraão, portanto, possuía aqui 140 anos de idade. Não era um jovenzinho, mas não. Não era um jovem, não. Já era um idoso realmente. E este homem, ele, como o texto nos diz, o Senhor era com ele, o Senhor o havia abençoado em todas as coisas. Estava ali este servo de Deus, bem idoso. E então, ele está ficando velho. Ele contempla a realidade da sua casa, sua esposa já não está mais entre eles, mas ele contempla o seu filho, com 40 anos de idade. Ele pensa assim: e quanto às promessas do meu Senhor? Meu filho ainda não casou. O Senhor prometeu a posteridade que abençoaria meu filho e os filhos de meus filhos. Bênção! Mas ele não viu isso se cumprir ainda na vida do seu filho. E ele estava plenamente consciente. Para que a bênção do Senhor realmente se estenda a toda a posteridade, que uma semente santa possa ser preservada, o meu filho, ele tem de casar. Mas tanto tempo já se passou, ele já estava com a idade um pouco avançada, meus irmãos, para aqueles que casavam naqueles dias. 40 anos de idade era a idade de Isaque naqueles dias. Abraão, ele se vê como que preocupado com isto. Ele então, meus irmãos, ao contemplar esta realidade, o que ele faz? O texto nos diz que ele vai chamar um dos seus servos, o servo mais antigo da casa dele. E como mencionei anteriormente, provavelmente Eliezer, o Damasceno. Eliezer é aquele que é chamado, e é chamado para fazer um juramento ali, junto ao próprio Abraão. E você olha para isto e pensa: que juramento estranho é esse? Eu já vi alguém colocar a mão em cima da Bíblia e dizer assim: olha, eu juro e tudo mais, mas colocar a mão embaixo da coxa, o que significa isto? Meus irmãos, era um tipo de juramento daqueles dias ali. E ele estava jurando realmente que haveria de fazer aquilo que jurou diante do seu senhor Abraão. E o que alguns estudiosos entendem é que a ideia de colocar a mão por baixo da coxa do servo, ou do seu senhor, com aquele que lhe faz o juramento, era porque naquela região, era como se dissesse assim, aquela região do corpo, né? Este homem, ele é um homem que tem poder ou a graça de gerar filhos. É como se estivesse querendo dizer assim: se você
Eliezer, ao jurar a mim, colocando a sua mão embaixo da minha coxa, se você não cumprir o que você jurou, que você não seja abençoado com a graça de ter filhos. Deu para entender? Porque é como se, ao fazer esse tipo de juramento, estivesse dizendo assim, olha, eu quero que você faça esse juramento, coloque a mão embaixo da minha coxa, porque eu quero que você leve a bom termo até o fim, fazendo com que meu filho case e então toda a minha posteridade realmente seja estendida pelo mundo. Mas se você não cumprir, Eliezer, o que você jurou, fazendo o que eu ordenei no seu juramento aqui, aquilo que cabia para ele, né? Obviamente, porque nós veremos um pouco mais à frente que se de repente a moça não quisesse ir com ele, ele seria desobrigado do seu juramento. Mas ele deveria, então, seguir fazendo aquilo. Então há um juramento ali, meus irmãos. O Abraão, ele quer estar certo de que realmente Eliezer vai fazer aquilo. Ele chama aquele homem como homem de confiança dele. E Eliezer, meus irmãos, então, é aquele que sai nesta missão para como uma espécie de representante do próprio Isaac. Como uma espécie de procurador de Isaac. Alguém que vai estar como que assumindo a posição de Isaac nisto. Então vejam a responsabilidade e a confiança que o próprio Isaac, ou que o próprio Abraão possuía ali, na verdade, no seu servo Eliezer. Né? Então ele estava representando, na verdade, Abraão. Não sei se eu falei Isaac. Estava representando Abraão naquela questão. Como uma espécie de representante ou procurador dele. Então, o que é que acontece? Ele faz esse juramento ali, diante do seu servo, diante do seu senhor, o Eliezer. E o que é que ele diz? Olha, você vai fazer esse juramento para que você não tome esposa para o meu filho daquelas que são cananitas, daquelas que habitam nesta terra. Não pode ser ela desta terra, de forma nenhuma. Mas você deve ir para a minha parentela, para aqueles que são da minha família, não para estes povos pagãos aqui que habitam nesta terra que eu habito hoje, de forma nenhuma. Então vejam que Abraão, ele espera que ele escolha alguém que possua certas qualificações. Há qualificações, há critérios neste processo. Então ele diz, olha, não pode ser qualquer mulher. Não pode ser da minha parentela. É interessante nós percebermos isto. Mas então, imediatamente, o Eliezer, ao ouvir aquilo ali, ele fala, mas talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, devo levar Isaac para a terra de onde você veio? Ur dos Caldeus? Abraão imediatamente vai dizer, não faz isso, cautela. Você não deve levar meu filho para aquele lugar. Jamais. E Abraão, meus irmãos, ele vai falar isto porque ele estava convencido de que o Senhor Deus jamais faria com que o seu filho retornasse àquele lugar. O Senhor havia dito anteriormente a ele que ele deveria sair de lá. Ele vai falar isto, inclusive, no versículo 7º. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai, de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo, a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Então Abraão, ele estava convicto da fidelidade de Deus às suas promessas. Como, então, ele poderá dar prosseguimento a uma semente santa se ele se voltar e se unir a pessoas da terra em que eu habitava que eram perversos e ímpios? De forma nenhuma. O Senhor me prometeu e o Senhor é fiel para fazer exatamente aquilo que prometeu. Mas caso você vá, Eliezer, para lá e ele vai questionar, e se a mulher não quiser sair, você deve estar
você vai estar desobrigado do seu juramento. Você estará desobrigado do seu juramento. Mas não levarás para lá meu filho. Então o servo, diante destas palavras do seu senhor, Abraão, ele então jura. Ele coloca então a sua mão por baixo da coxa de Abraão e jurou segundo o que foi resolvido. Imediatamente então ele, como um servo obediente e disposto a fazer acontecer a vontade do seu senhor, ele segue. Segue então tomando aquilo que era riqueza do seu senhor. Ele sai levando ali a camelos do seu senhor, levando consigo de todos os bens dele. Levantou-se então, partiu rumo a Macedônia para a cidade de Naor. Interessante para onde ele caminhou. Então, ele caminha com este propósito. E nós vemos que ele passa a orar também neste propósito. É interessante nós, já de imediato, meus irmãos, percebermos uma coisa interessante aqui sobre o que Abraão espera quem seja a noiva do seu filho. Porque ele revela que ele considera com grande seriedade o matrimônio. Ele então passa a um servo fiel de sua responsabilidade a que procure fazer tal coisa, como representante dele. Mas não somente isto, como mencionei, há qualificações. Ele não quer que aquela que virá casar com seu filho seja uma ímpia. Ele não quer que aquela que virá casar com seu filho seja alguém que está fora do povo de Deus. Isto, de alguma forma, meus irmãos, começa a nos ensinar uma qualificação que é inegociável, obviamente, em qualquer tipo de relacionamento que um jovem venha a ter com uma moça. Isso é o que os pais devem exigir como um critério inegociável, e isso é o que você, como jovem, deve considerar como um critério inegociável. Aquela com quem seus filhos devem casar, ou aquele com quem sua filha deve casar, aquele com quem você, jovem, deve casar, ou aquela com quem você, moça, deve casar, deve ser alguém do povo de Deus. Não pode ser fora dele. Como nós lemos inclusive, no nosso padrão doutrinário aqui, na Confissão de Fé de Westminster, capítulo número 24, quando a confissão nos dirá o seguinte: o matrimônio foi ordenado para o mútuo auxílio do marido e mulher, para a propagação da raça humana por uma sucessão legítima e da igreja por uma semente santa e para impedir a impureza. A todos que são capazes de dar um consentimento ajuizado é lícito casar, mas é dever dos cristãos casar somente no Senhor. Casar somente no Senhor. O que ele está querendo dizer com isto? Casar somente com crente. E o texto que é mencionado aqui como base para isto é o texto de 1 aos Coríntios, capítulo 7, verso de número 39, que vai falar um pouco sobre isto. 1 aos Coríntios, capítulo 7, verso 39, nos dirá o seguinte: a mulher está ligada enquanto vive o marido, contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Está dizendo, somente casar com aqueles que são realmente crentes. Então, uma coisa que nós jamais podemos considerar, os pais jamais podem considerar como uma possibilidade real, e os filhos, moças ou rapazes, jamais devem considerar, é realmente um casamento em julgo desigual. Porque existe uma questão de julgo realmente. Neste mundo, meus irmãos, jovens, nós que um dia iremos casar e vocês que irão casar seus filhos, existe um julgo. Existe um julgo daqueles que estão sob o jugo de Satanás e aqueles que estão sob o jugo de Cristo. Aqueles que estão sendo conduzidos por Satanás e aqueles que são conduzidos por Cristo. Aqueles que são filhos de Satanás e aqueles que são filhos de Cristo.
Como falou certa vez o meu pastor, o pastor Paulo Brasil, falou o seguinte, numa palestra dele que vai falar sobre julgo desigual e idolatria. Citando um teólogo, ele vai dizer assim, se você casar, jovem, com uma moça ímpia, sabe quem é seu sogro? Ele vai dizer, seu sogro é Satanás. Porque ela é filha de Satanás. Ela não pertence ao povo de Deus. Sabe com quem será a sua sogra, o seu sogro será realmente um maligno. O alerta, meus irmãos, é para dizer o seguinte, o pai dela é Satanás e ela é filha dele, ela não é do povo de Deus. Você deve fugir, nunca considerar isto como uma real opção. Então os pais nunca devem considerar isto, nem você. Pode ser a jovem mais bonita, a jovem mais inteligente, pode ser o rapaz mais bonito, o menino mais inteligente, bacana, trabalhador. Se não conhece a Cristo, você deve fugir desse tipo de relacionamento. É um pecado contra o Senhor e é algo que traz consequências grandemente amargas. Esta é a realidade. Consequências que são realmente amargas. Nesta palestra, inclusive, o pastor vai falar o seguinte, olha, se envolver com alguém que é ímpio pode conduzir você à idolatria. É muito mais fácil você, talvez, ser conduzido para o caminho perverso do que fazer com que este homem seja conduzido a um caminho de Deus. Ou o contrário também. Então, o casamento misto pode conduzir à idolatria, como muitas vezes fez no passado, no Antigo Testamento, com o povo de Deus, que se envolveu com pessoas que não eram do povo de Deus. Então vejam como o fim disto será amargo realmente para aqueles que procuram se envolver em julgo desigual. Então, fugir deste tipo de relacionamento é óbvio, é o caminho que nós devemos tomar. Nunca considerar a ideia do desespero, como muitas pessoas fazem, e eu já ouvi por aí, viu? Estou ficando velho, não tem ninguém para casar. Na igreja não tem nenhuma jovem para casar. Na minha igreja não tem nenhum jovem para casar. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que casar com ímpio mesmo. Como assim? Não, isso não é uma opção. Alguns que ficam preocupados, de repente vou ficar para titia. Não procure alternativas que não são alternativas bíblicas. Não devemos procurar caminhos que não sejam caminhos bíblicos. Então muitos, justamente por esta preocupação, e parece que as coisas não estão caminhando, as coisas não estão sendo resolvidas, e eu estou ficando mais velho, e então eu vou procurar esta alternativa. Ou outros que pensam assim, não, pastor, é um relacionamento que eu estou entrando evangelístico. O senhor sabe, né? Eu sou envolvido com fazer evangelismo. Então, assim, eu vou entrar no namoro evangelístico. Não, relacionamento evangelístico. Vai que ela se converte, né? E crê no Senhor. Que coisa estranha é essa? Nunca fomos chamados a isto. Nunca fomos chamados a nos envolver num tipo de relacionamento evangelístico. Não existe essa realidade. Somos chamados a nos envolver com crentes. Quem garante que essa pessoa se converterá a Cristo? Quem garante que este homem se renderá a Cristo? Casos em que você encontra, como Paulo vai mencionar, de um crente casado com um ímpio, é que eram ímpios. Um se converteu a Cristo, o outro permaneceu na sua incredulidade. Não é o processo que deve seguir. Então, todos nós devemos estar atentos a isto. Os pais com seus filhos e vocês jovens, guardem os seus corações, porque a sedução é grande neste sentido. São muitos que vão querer seduzir você neste propósito. Até eu vi um tempo desse de um camarada lá na cidade. Não, mas tem crente aí que é pior que o ímpio. Sim, não é crente, não. É alguém que diz que é crente, mas é ímpio. Essa é a realidade. Mas nós somos chamados para nos envolver assim.
Nós somos chamados realmente a escolher alguém que vai peregrinar conosco para a glória. Peregrino escolhe peregrina. Peregrina aceita a proposta de peregrino, não fora daqueles que estão no caminho do Senhor. Você vai escolher aquela que junto a você irá caminhar para a glória celestial. Esta é a ideia. Se a moça não está nesse caminho, não, que seja cortada. Se o rapaz também não está, que seja cortado. Isto é o que o Senhor realmente requer de nós. E Abraão, ele estava grandemente atento a isto. Não pode ser de fora da minha família. Tem que ser alguém da minha parentela. Então o que acontece? O jovem Eliezer sai com este propósito. Ele toma as riquezas do seu patrão, do seu senhor. Ele vai apresentar mais à frente a utilidade destes bens. Mas é interessante o que acontece. Ele vai dizer assim, o texto, que ele fora à cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água à tarde, hora em que as moças saem tirar água. Ele sabia que isso acontecia, era coisa natural. As moças saíam para tirar água. E o que é que ele faz? Ele começa a orar. Ele diz consigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. Nisso verei que usaste de bondade para com o meu servo. Então, é interessante que Eliezer, ele mostra alguma espécie de temor aqui ao Senhor, não é? E ele vai orar ao Senhor, Yahvé, Senhor do seu Senhor, desejando que o Senhor conduza a bom termo aquela caminhada. Então é interessante percebermos, meus irmãos, aqui, não somente a piedade do próprio Eliezer, mas que este jovem Eliezer, ele vai revelar aqui que ele está indo em busca de uma noiva para Isaque, mas ele não está ali simplesmente confiando nos seus próprios olhos, na observação bem atenta que ele fará daquela moça ali um pouco mais à frente. Ele ora ao Senhor, confiando na bondade do Senhor, para que o Senhor leve a bom termo, segundo a sua providência, que é sempre santa, sábia, boa, poderosa, aquilo ali. Então vejam que há uma dependência da providência de Deus em conduzir tudo isto. Como o próprio Abraão também já havia dito anteriormente, o Senhor conduzirá isto, o anjo irá com eles, levando com você, conduzindo isto tudo. Então aqui já fica bem anunciado que para que isto aconteça, que para que um jovem encontre uma moça, isto é algo que é certamente conduzido pelo próprio Senhor. E existe uma relação fundamental de responsabilidade nossa, obviamente, neste processo, mas de confiança também na providência e cuidado do Senhor em toda esta jornada. Então, este servo ele está consciente disto. E o que acontece então? Enquanto ele considerava aquilo, enquanto ele ainda orava, o que acontece? Surge Rebeca. Ele nem terminou de orar. Está falando lá, então, Rebeca aparece ali. Rebeca, aquela que é filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmã de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. Ele havia meio que colocado o Senhor não em prova, mas pedindo uma espécie de teste ou uma espécie de amostra de que aquilo que ele estava para fazer realmente aconteceria. Então ele pede assim, olha Senhor, me dá um sinal. Um sinal, né, de que a moça ela é a moça apropriada para o servo, meu senhor Isaque. E que ela
então faça determinadas coisas. Ele pede sinais dessa natureza. E então Rebeca realmente chega. O texto vai nos dizer que esta moça que chega, a Rebeca, é interessante o texto destacar isto, né? O texto vai dizer que ela era uma moça muito formosa de aparência. Formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então, o servo saiu-lhe ao encontro e disse, dá-me de beber. Então ele faz aquilo que ele havia pensado. Ele vai pedir. E o que acontece? A moça faz exatamente aquilo que ele havia considerado. E vejam, meus irmãos, ele havia considerado isto em silêncio. Aquela moça não ouviu ele orando com os braços para cima, cabeça para o alto e falando bem alto. Então ela olhou assim e pensou, olha só, rapaz, deixa eu tentar fazer dessa forma aí, vai que esse é uma proposta de repente bem interessante. Não, de forma nenhuma. Ela não ouviu. O Eliezer considerava com ele mesmo, no seu coração isto. Mas isto exatamente acontece e este homem, ele passa a ficar observando todos os atos dela. Ela dá de beber a ele, ela dá de beber aos animais, né? Aos camelos que estavam com ele. Ela se mostra alguém bem disposta a servir. Ela se demonstra generosa, ela se demonstra cheia de desprendimento à sua própria vontade, mas uma disposição para servir. E o que é que ele faz? Ele fica só observando, só de olho nos atos dela. Depois que ele observa atos como o que ela fez, servindo ali, então é que ele vai se voltar para ela e vai fazer uma pergunta que para ele é importante. De quem, e disse, o texto vai nos dizer, versículo 23, ele perguntou, de quem és filha? Peço-te que me digas. Haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique e a comitiva? Então respondeu, sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou, temos palha e muito pasto e lugares para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou o Senhor e disse, bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade em meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu Senhor. Então, olha o que o servo ele está plenamente consciente. Ele olhou para aquilo ali e pensou, isto só pode ser providência de Deus. O Senhor me guiou exatamente para encontrar alguém que é da parentela do meu Senhor. Neste mundo tão grande, ele encontrou, ele não foi sabendo aqui está no GPS, aqui Rebeca está aqui, eu vou encontrar a Rebeca da família. Não existia isso. Ele foi lá, meus irmãos, sob os cuidados de Deus, que o providenciou a isto, e isto leva a louvá-lo, porque os critérios que o seu Senhor havia exigido dele estão sendo encontrados nesta moça. Por isso ele pergunta, você é filha de quem? Betuel, parentela do meu Senhor. Não é ninguém de fora, não. Encontrei exatamente esta moça. Então vejam, meus irmãos, que aqui é o Senhor conduzindo, mas é interessante aqui nós percebermos o que este homem percebe nesta moça também. Ele percebe qualificações que são realmente muito importantes. Então o que acontece? Essa moça havia oferecido para ele a morada deles para que ele pudesse então ir. Ela vai contar ao seu irmão, ele vai ficar sabendo daquilo, ele vai ver ela com aquelas coisas toda cheia de adereços, né? Ornamentada, toda adornada de alguma forma, e ele vai olhar para aquilo ali e vai escutar dela as palavras dela acerca daquele homem, e então o texto nos diz, né, que Labão vai até lá. Labão corre, né? Alguém pode pensar assim, olha só que irmão interessado no bem da irmã. Não é somente isso, nós veremos mais à frente que Labão, na verdade, ele olha para as riquezas daquele homem ali, ele é alguém que gostava de dinheiro, né? Parece, ele vai dar um trabalho um bocado mais à frente ao seu genro.
Então aqui é revelado este homem, Labão, correndo ali para tentar acudi-lo e então tê-lo em sua casa. E então aquele homem entra, descarrega os camelos, está todo mundo e toda a sua comitiva na casa. E então o que é que ele passa a fazer? O servo de Abraão, Eliezer, ele vai passar a falar a história de Abraão, a história de Sara e todas as palavras que o próprio Abraão havia dito para ele. Ele vai contar tudo, ele vai repetir aquilo. E é interessante, meus irmãos, porque a ideia dele repetir tudo aquilo é para realmente dar uma grande ênfase sobre a ideia de que o Senhor realmente estava conduzindo tudo aquilo. Ele queria dizer assim, olha, estejam certos. Deixa eu dizer aqui para vocês o que aconteceu. Deixa eu repetir algumas palavras aqui para vocês. Isso aconteceu. Ele está querendo dizer assim, o Senhor é que está conduzindo tudo isso. É como se ele estivesse querendo que a família de Rebeca olhasse para aquilo e, igualmente a ele, olhasse para a providência divina e pensasse assim, olhasse para os atos e concluísse, isso só pode ser provisão de Deus. Isso só pode partir do Senhor. E, meus irmãos, é interessante porque exatamente isto acontece. Quando eles contemplam, eles olham para a história, para aquelas palavras ditas pelo Eliezer, e eles concluem rapidamente, isto só pode vir do Senhor. Versículo de número 50 nos diz, então responderam Labão e Betuel, isto procede do Senhor, nada temos a dizer fora da sua verdade. Eles viram, é o Senhor quem está conduzindo isto. Era uma família realmente distinta, não é? Uma família que realmente parece que cria, ou era uma família que era muito mais além, talvez, de uma família simplesmente de sangue, mas parece uma família que possui alguma fé distinta. Da fé dos povos perversos daqueles dias. Eles percebem, isso é do Senhor. E uma vez que isso é do Senhor, que este jovem, ele é do Senhor, que tudo isso está sendo conduzido pelo Senhor. Eis Rebeca na tua presença, toma e vai-te, seja ela mulher do filho do teu Senhor, segundo a palavra do Senhor. Seja ela a que vai casar com Isaac. Eles chegam a esta conclusão rapidamente ali diante daquilo que estava acontecendo. Interessante, meus irmãos, porque Abraão havia determinados critérios para uma boa escolha para o seu filho, uma boa esposa para o seu filho. E ali está Eliezer diante de todo este processo e ele realmente encontra uma moça que se encaixava em todas essas qualificações. E aqui, obviamente, que isto pode nos ensinar a nós, né? A todos nós que iremos casar e também, obviamente, para os pais até observar isso naqueles que serão futuros cônjuges, né, dos seus filhos. Aqui se encontra uma moça que ela expressa nos seus atos a bondade de Deus para com o próprio Abraão. Ela se demonstra e a moça Rebeca, ela se revela como uma moça cheia de bondade, generosidade, graça e disposição para servir. Vejam só que são realmente pontos fundamentais. Então, pontos fundamentais que devem ser nutridos por moças. As moças devem ser generosas, gentis, dispostas a servir, realmente amorosas, dispostas a servir não somente aqueles que são da sua casa, ela estava indo pegar água para levar para o seu próprio lar, era a função dela, mas disposta a servir aqueles que são até mesmo de fora. Ele observa tudo isto. Isto começa a revelar que esta moça, ela realmente era alguém que possuía uma fé distinta. Ela possuía uma fé real, como nós veremos um pouco mais à frente, num ato dela de plena segurança em seguir caminho rumo ao casamento.
Mas vejam, ela é esta moça. Então, o que é importante? É importante que, obviamente, aquelas moças, ou vocês moças crentes que conhecem o Senhor, são aquelas que devem demonstrar graça semelhante à graça que encontraram em Rebeca. Moças generosas, doces, gentis, dispostas a servir aos seus pais enquanto estão no lado dos seus pais, sendo moças obedientes. Tudo isto é fundamental, isto é uma verdadeira característica de uma moça piedosa, de uma moça que conhece o Senhor, é como ela serve aos outros também, como ela se relaciona com os da sua casa, bem como com os de fora. E o que o rapaz, então, deve procurar também numa moça assim? O rapaz deve olhar e então ver traços desta natureza também. Vejam que foram critérios importantes, critérios que nós devemos também procurar nas moças. Não simplesmente formosura, faz parte, não é ignorado, mas gestos de alguém que é realmente piedoso. Olhar para a menina e ver se ela é alguém que está disposta a ajudar a servir aos irmãos em Cristo. Olhar para a moça e ver se ela é uma moça que é obediente aos seus pais e que honra os seus pais. Se ela não honra os pais, não é obediente aos pais, isso pode ser uma grande prova e uma garantia de que você vai ter um grande problema no seu lar. No seu relacionamento com ela como sua esposa mais tarde, se ela não honra os pais. Então, é necessário um critério nessas questões, obviamente, de escolher uma moça neste sentido. Mas uma moça piedosa revelará isto. Então, se o camarada, o rapaz, procura uma moça que teme ao Senhor no meio daqueles que são do Senhor, é ali que ele deve encontrar uma moça exatamente assim. E você deve ser, moça, essa moça. Você deve ser este tipo de mulher. Alguém que revela graça. Alguém que revela a graça de Deus. Alguém que revela Cristo nos seus atos. Isto é fundamental. Isto é uma marca genuína daquelas que pertencem ao Senhor. E é interessante, meus irmãos, nós percebermos que, além disso, o texto vai falar, interessante, sobre a própria Rebeca, que ela era formosa, né? E como eu já mencionei anteriormente, este não é o ponto principal da escolha de alguém. O primeiro critério e fundamental é crente. É crente. Manifesta na sua vida e nos seus atos a piedade. Piedade realmente modesta, uma vida de integridade, revela. Mas é interessante que o texto e a Escritura nunca ignora a realidade de que a beleza é algo que deve ser desconsiderado. Porque tem gente que diz assim, não, que não importa nada mesmo, tem que ser crente e acabou-se. Mas não existe isto. Existe a questão do interesse na outra pessoa também. Você se agradar e desejar, afinal de contas vai ser com essa mulher que você vai viver o resto da vida, ou o contrário também. E a Bíblia sempre marca aqui, não é interessante? A Bíblia sempre vai falar. Você vai encontrar no caso do próprio Abraão. Sara era uma mulher muito bonita. Ele fica até preocupado com isso. Os egípcios vão olhar para isso e vão querer tomar minha esposa. Olhamos para o caso de Isaac e Rebeca. Formosa. Raquel e Jacó. Igualmente. Nós encontramos então na Escritura a realidade de que a questão da beleza não é algo que o Senhor considera como algo inerentemente pecaminoso, de forma nenhuma. Esses homens, nas suas linhagens, todos eles casaram com mulheres que eram belas. Mas, sobretudo, mulheres que são crentes. Este é o ponto que é inegociável. Realmente, a formosura é algo que o Senhor pode conceder, e o Senhor pode conceder a uma mulher piedosa, crente, generosa e tudo, e muito bela. Isso é a bênção do Senhor. E a formosura é uma coisa que, como vai dizer Provérbios, depois ela passa, não é? Que permanece aquilo que importa. Ser crente, piedosa, de um caráter que é inabalável. O interessante também é nós vermos que este homem, ou este servo, ele vai envolver esta jovem com adornos.
Adornos. Vai botar coisas no seu nariz, coisas sobre ela, e você pensa assim, rapaz, que coisa é esta, né? E é interessante que a palavra do nosso Senhor vai nos mostrar em várias ocasiões, como no caso do próprio Isaac aqui, ele adornando ela. Você vai encontrar em Cantares a esposa ou a noiva, né? Ela como aquela que ela está com adornos bonita, cheirosa. Aquilo arrebatava o seu esposo, né? Com aquelas questões todas que ela possui. E alguém pode pensar assim, mas rapaz, e como é que tem que ser a menina? Ela tem que ser alguém que desconsidera isso, que não se importa com nada, que não se cuida, que não zela de nada da sua aparência. É uma questão importante também. Porque a questão de um zelo da moça, até com essas questões, e do rapaz também, viu? Cuidar, se organizar, se vestir direitinho, não são coisas que a Escritura reprova como coisas que são ruins, não. Muito pelo contrário. Se a Escritura considerasse coisas como adornos, por exemplo, até na própria moça, como coisas que são inerentemente pecaminosas, a Escritura não nos apresentaria exemplos como este. E a noiva de Apocalipse, capítulo 21, verso 2, não seria descrita como uma noiva cheia de adornos que foram colocados pelo próprio Cristo sobre ela. A própria Escritura nos apresenta figuras desta natureza, apontando para a realidade de que a moça pode se cuidar sim, se organizar sim, antes do casamento. Não está dizendo para ela ser vaidosa, se exibindo, se mostrando. Ninguém está falando para a moça ser sensual nos seus atos, na sua vida, no seu comportamento, no que ela coloca sobre o seu corpo, mas está falando sobre o cuidado simples com as coisas básicas da vida e que são importantes neste processo. Isso é importante neste processo todo. Um processo do que chama de cortejo, de um jovem se enamorando de uma moça. Isso é algo que nós nunca devemos desconsiderar como algo que é desprezível, que não faz o menor sentido. Não é? Imaginando que, não, esse negócio de vaidade não faz sentido não. Bota um lençol em cima da menina. Deixa ela andar assim de todo jeito. Estranho, né? É dessa forma que as coisas devem realmente funcionar. O texto nos dirá que ela era uma mulher bela e que foi adornada, e é igualmente o Senhor fará com a sua igreja. Igualmente. A Escritura nos mostra. Mas então, meus irmãos, o texto continua. Nós encontramos aqui a aprovação real da família de Rebeca diante de Isaac. Ou melhor, do servo Eliezer, né? E a proposta de um casamento. E então, nos versículos 52 até o final, nós encontramos realmente o grande dia. Onde nós encontramos a manifestação daquilo que será o momento importante e o grande dia chegando na vida de Rebeca e Isaac, depois de todo este processo e desta saga de Eliezer em tentar fazer isto. Então, tendo ouvido Abraão tais palavras, ele se prostra em terra. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor. O que ele faz? Ele está grandemente alegre, louvando ao Senhor por isto, e ele vai tirar joias de ouro, de prata e vestidos, e os deu a Rebeca, também dá a sua mãe, também dá ao irmão de Rebeca, Labão, coisas ali. Comeram, fizeram uma festa, e é interessante ele fazer este tipo de coisa. Por que razão, então, Eliezer demonstra as posses, riquezas, bens, presenteando e tudo mais? Poderia ter várias coisas envolvidas, meus irmãos, mas uma das coisas que ele está querendo mostrar aqui também é o seguinte: o meu senhor Isaac, ele é alguém que possui bens, ele é alguém que possui condição de sustento, ele poderá sustentar Rebeca, a sua filha. Ele é alguém que tem com que sustentar aquela que será conduzida até ele como sua esposa. Então ele estava querendo mostrar que realmente o seu Senhor era um homem assim. E aqui nós já poderíamos considerar uma coisa importante.
Uma coisa importante sobre nós jovens, sobre vocês jovens que vão casar. Ninguém está dizendo que você tem que ser alguém que nem Abraão ou de repente que nem Isaac, riquíssimo, para que você possa casar com alguém. Seria um problema grande, viu? Um monte não ia casar, eu também não. Mas o ponto aqui é que ele possuía condições, e isto estava sendo apresentado à família da moça para o casamento. Era um homem crente e era alguém que possuía aquilo que era necessário para o sustento. E uma coisa que o jovem, obviamente, deve considerar, nós que um dia casaremos, você que deve casar, e eu que devo casar, como alguns dias me fizeram uma pressão aí. Alguns dizem assim, você aponta o dedo dizendo que os outros podem casar, mas quando você aponta o dedo, tem 3 dedos apontando para você. Dona Jane uma vez me disse isso. E isto é real, não é? Quando o jovem ele pensa em casar, ele deve ser alguém que não somente deve ter esse desejo que é legítimo de casar, isso é maravilhoso, se você deseja, isso é importantíssimo, mas é importante que o jovem garoto não somente espere da moça que ela esteja preparada, seja uma moça generosa, que cuide, que seja obediente e serva. É fundamental que o rapaz também seja aquele que, de alguma forma, se prepare para este dia. Alguém que, de alguma forma, possa apresentar à família da moça e à moça condições para sustentá-la. E nós poderíamos considerar essa questão de sustentar não somente em questões relacionadas a questões materiais. Fundamental. Alguém que vai dizer assim, eu posso tirar ela do seu lar e vou levar ela e eu posso dar o sustento necessário para a nossa vida. O alimento necessário, a roupa, mesmo que simples, para se vestir, um lugar onde possa, de repente, reclinar a sua cabeça, ser abrigada, eu posso sustentar ela. E o jovem vai mostrar isto, não necessariamente tendo muitas riquezas, mas enquanto no cortejo ele vai se mostrar também, por exemplo, um jovem trabalhador e diligente. Alguém que realmente ele trabalha e trabalha duro e se mostra alguém que realmente trabalha como alguém que vai ser um verdadeiro provedor do seu lar. Então, olhar para muitos jovens aí, preguiçosos, rapaz, entregar a sua filha para um garoto assim, e se você for esse rapaz, abandona a preguiça que é pecado, é o tipo de coisa que nenhum pai vai querer. Então, um jovem diligente, o pai vai olhar para ele e vai dizer assim, o pai da moça, não, rapaz, isso que é um homem. Crente e trabalhador, crente e diligente, pronto para prover a minha filha nas suas necessidades, quando tirá-la do meu lar. Então, você deve ser este rapaz também. Não esperar simplesmente que a moça seja todos os critérios bíblicos que a Escritura exige, você exige dela, mas você também não se encaixar nessas questões. Mas não somente isto, não requer de você ou de mim simplesmente questões de uma preparação para um sustento financeiro. Mas é fundamental que igualmente nos preparemos espiritualmente para que possamos ser cabeça do nosso lar. Essas questões, inclusive financeiras e outras, vão depender da sua relação com Deus. Para que as coisas horizontalmente possam caminhar, jovem, rapaz, você deve ser alguém que verticalmente está no relacionamento com o seu Senhor. Então você vai ser alguém não somente diligente nas questões do cuidado material do seu lar, mas alguém diligente nos deveres e cuidados espirituais da sua esposa. E você, moça, deve esperar isso do rapaz, você deve procurar alguém que é assim. Não vá procurar alguém que seja aquele bicho descansado, que você chega na casa dele, ele está deitado na rede, de manhã, de tarde, de noite. Que não faz nada. Que não trabalha, que não estuda, que não lê, que não procura mudar em absolutamente nada. Isso é loucura, você está caindo num problema. Quem vai sustentar a casa é você. Ou vão morrer de fome juntos. Morrer de fome materialmente e morrer de fome talvez até espiritualmente. Se não for ele alguém diligente nos seus cuidados espirituais, no zelo, na leitura da Escritura, na devoção particular, na adoração pública.
Fundamental a observação de tais coisas. O jovem rapaz também deve se preparar para isto. Então, meus irmãos, o texto continua e nós temos que seguir. E é interessante quando nós olhamos para este texto, porque o que acontece aqui? Eles vão esperar e vão pedir assim, olha, mas antes de você levar, deixa que ela passe aqui 10 dias conosco mais um tempo. O servo vai dizer, olha, não, eu tenho que cumprir o que fui chamado para fazer. Eu tenho que voltar para o meu Senhor. Então, o que acontece? Eles vão olhar e vão dizer assim, bom, nós decidimos, ela pode casar, mas vamos consultar a moça se ela também quer casar com este rapaz. Se ela quer ir com você, se ela tem real interesse de ir para casar com Isaac. E é interessante aqui um outro ponto que pode ser ressaltado. É fundamental, no caso da moça, por exemplo, que a moça não seja obrigada a casar com alguém, né? Interessante que o texto vai dizer que consultaram a moça para saber se ela tem interesse de ir com o servo para casar com Isaac. Porque tem aqueles que vão dizer assim, vai casar e pronto, acabou, é isso aí. Pum. Não. A moça também deve estar disposta, né? Vai dizer assim, não, entendi tudo. Tá bom, mas eu quero. Ou, de repente, não faz sentido. Eu não tenho interesse. E há várias razões. Pode ter razões pecaminosas no meio disto, mas razões que são legítimas neste processo. Então, uma coisa que é apontada aqui é que a moça ela também teria a liberdade, neste caso, para dizer assim, eu não quero casar com esta pessoa. Ela não era obrigada à força para fazer aquilo. Mas quando Rebeca contempla tudo aquilo, o que é que ela diz? Imediatamente, ela fala, irei. Ela diz, ela não arreda o pé, ela diz, irei. Uma simples palavra direta, simples, dizendo, eu seguirei com este homem. Eu quero casar com este Isaac. Eu quero me unir a ele em matrimônio. E, meus irmãos, isto aqui aponta e evidencia a fé desta moça. Irei. Ela é chamada para sair da sua parentela lá e ir para uma outra terra, se juntar com um homem. Algo semelhante aconteceu com Abraão. Sair da sua terra, da sua parentela e ir para uma outra terra. Ela escuta do servo e vê todo o caminho sendo conduzido sob a providência do Senhor. Ela imediatamente conclui, este é um homem de Deus, este é um homem que vai me sustentar, este é um homem que vai me guiar, e isto vem do Senhor. Ela percebeu toda a condução do Senhor em sua providência, e ela então possui fé. Eu irei, me unirei a este homem, me casarei com Isaac, porque isto provém do Senhor. Ela não foge daquilo. Ela vê uma oportunidade realmente maravilhosa e vê que aquilo ali é algo que só pode vir das mãos de Deus, e então ela é conduzida assim. Ela revela, meus irmãos, fé genuína. Ela revela nestes atos dela, nesta disposição dela, que ela era crente. E que Isaac estava realmente aguardando alguém que era semelhante a ele, igualmente a ele, semente santa. Ela simplesmente se dispõe e vai. Ela aceita a proposta. Ela não teme aquilo. Ela não se apega à minha família, eu quero ficar com a minha família. Ah, não, mas e meus amigos? Não, em minha cidade eu vou para um outro lugar complicado. Como se essas coisas fossem coisas com as quais nós devemos nos apegar. Não. Ela é disposta a fazer aquilo e ela então segue por fé. E se abraça então aquela proposta. O texto segue então, meus irmãos, nos apresentando a realidade maravilhosa então do casamento deles. É quando realmente acontece esta união. O que acontece agora? Ela sai. Ela monta num camelo. Meus irmãos, ela andou mais de 600 quilômetros de camelo. Não foi num carro fechado com ar-condicionado. Foi de camelo. Ela sai junto ao Eliezer
rumo a encontrar Isaac. O que acontece quando ela vista, então ela caminha, e o que acontece, o texto vai nos dizer, versículo 8, ora, versículo 62, ora, Isaac vinha de caminho de Beer-Laai-Roi, porque habitava na terra de Neguebe. Saíra Isaac a meditar no campo. Ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham os camelos. Interessante o que acontece aqui. Isaac estava como, meus irmãos? Isaac estava meditando. Alguns textos vão traduzir como Isaac estava orando. Veja, Isaac estava fazendo, provavelmente, meus irmãos, a sua devoção particular ao seu Senhor. Não sabemos pelo que ele estava orando, mas ele estava meditando. Isaac revelando aqui ser um jovem realmente piedoso neste processo todo. E ele estava ali, e então o que acontece? Ele avista, e quem é que vem diante dele? Vem Rebeca. Também Rebeca levanta os olhos, e parece alguns filmes que passam por aí, né? O jovem olha, vista a moça vista, e então eles se encantam. Um encontro maravilhoso aqui, na realidade, entre Rebeca e Isaac. E o que é que ela faz ao contemplar aquilo? Ela pergunta, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu Senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. Ela entendeu, é Isaac que está vindo ali. Então ela se cobre, revelando aí a sua modéstia, revelando aí a sua pureza, a sua castidade. Ela não quer se mostrar antes. A ocasião para se mostrar ao seu marido será ocasião outra ali mais à frente. Mas aqui não, ela revela, até Calvino comentando isso vai dizer assim, como isso contrasta com os casamentos dos nossos dias. Quando as mulheres se entregam e se apresentam com vestes as mais imundas e desnecessárias e sensuais e tudo mais, ele vai dizer, observem a modéstia de Rebeca ao se apresentar, ao estar contemplando aquele que é o seu noivo. E então, meus irmãos, eles têm esse encontro todo maravilhoso. E então o texto vai nos dizer, o servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito, e então Isaac conduziu até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou, assim foi Isaac consolado da morte de sua mãe. Meus irmãos, aqui está o casamento de Rebeca e o casamento de Isaac. Aquilo que Abraão tanto aguardava se cumprindo. Aquilo que Abraão tanto aspirava realmente acontecendo. Ele contempla o seu filho se unindo agora a uma mulher. E, meus irmãos, porque isto é glorioso. Porque isto é realmente algo maravilhoso, porque como falei no início, é através desta união que a semente santa do povo de Deus, ela é preservada. O Senhor estava unindo este homem a esta mulher para que o povo eleito de Deus pudesse permanecer de pé. E ela seria aquela que realmente abençoaria, através de quem viriam muitos povos. Como ela é abençoada pela sua própria família. Quando é dito, abençoaram a Rebeca e lhe disseram, és a nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Interessante, esta bênção ser a mesma promessa do Senhor para o seu servo Abraão. Prosperidade, família, na porta dos inimigos, vitória, crescimento, expansão, povo de Deus. Então, meus irmãos, esse texto marca com grande clareza esta glória de Deus na providência e sustento da semente santa através de um homem e uma mulher igualmente santos. Mas, meus irmãos, quando nós pensamos sobre isto, e aqui aconteceu o casamento deles. E talvez você, jovem, pense assim, puxa vida, estamos procurando
alguém para casar e como é que isto acontece? Eu tenho me preparado, a moça pensa assim, puxa, eu tenho me preparado para isto. E então, quando isso acontecerá, obviamente que há uma responsabilidade minha e sua neste processo, sobretudo nossa, né, de homens, que devemos ser aqueles que devem ir até a moça, até a família dela. E então, deve partir de nós, a responsabilidade é nossa, sobretudo. Mas a Escritura nos apresenta a realidade de que é o Senhor quem providencia tudo. Isso aqui nós vemos na vida de Rebeca e de Isaac. Provisão de Deus. Ele tem guiado isto soberanamente. E é justamente das mãos do próprio Senhor que vem aquela que será a nossa esposa. Exatamente dele. É o Senhor realmente quem providencia. Não é isso que nos diz Provérbios capítulo 19, verso 14? O que é que diz Provérbios capítulo 19, verso de número 14? A palavra do Senhor nos diz o seguinte: a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Vem de quem? Do Senhor. Então, uma coisa que nós podemos estar certos é de que o Senhor é quem realmente conduzirá tudo isto. É o Senhor quem te dará uma esposa. É o Senhor quem te dará, moça, um esposo. É o Senhor quem tem conduzido tudo isto soberanamente, graciosamente, segundo a sua providência. Mas, meus irmãos, este casamento aqui e esta união aponta para um outro casamento muito mais glorioso do que o casamento entre Isaac e Rebeca. Este casamento de Isaac e Rebeca aponta para o casamento, para o grande encontro maravilhoso entre Cristo, o noivo, e nós, que somos a sua noiva, a igreja. Meus irmãos, isto aqui aponta para este maravilhoso momento e esta grandiosa realidade que todos nós que estamos em Cristo, que somos membros da igreja de Cristo, que somos noiva de Cristo, experimentaremos. Cristo é o nosso noivo. Cristo é o nosso amado. E Cristo é aquele que nos ama. E Cristo é aquele que adornará a sua igreja. E Cristo é aquele que nos receberá. Cristo é aquele que nos abraçará. Cristo é o meu e o teu noivo. O noivo da sua igreja. Não há união, não há casamento mais belo do que este. Entre Cristo e a sua igreja. Só tem Cristo por noivo aqueles que têm primeiramente Cristo por seu Salvador e Senhor. Você só terá Cristo por seu noivo, não como seu juiz a condená-lo, mas por seu noivo, se você primeiramente tiver a Cristo como seu Senhor e Salvador. Se você deseja se unir a Cristo, você deve primeiramente crer nele. A fé no Senhor Jesus Cristo fará de você, que não conhece a Cristo, membro da família de Deus e, portanto, noiva de Cristo. Um dia, então, crendo em Cristo, você, junto a todos nós, Igreja do Senhor, noiva de Cristo, se encontrará com este bendito Senhor. Quão glorioso será este dia. Este é o verdadeiro e grande dia. Amém. Vamos orar, meus irmãos, ao Senhor. Senhor, nosso Deus, queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra. Queremos te agradecer por esta porção da tua Escritura. Queremos te agradecer, Senhor, porque nós temos a graça de ouvir uma exposição da tua palavra. Ó Deus, que a tua palavra possa realmente encontrar
morada no nosso coração e que possamos, Pai, procurar viver segundo ela. Ó Deus, que nós que ouvimos a Tua palavra e aprendemos sobre casamento, união, noivo, noiva, que nós sejamos aqueles que aguardam com grande expectativa o grande dia, ó Pai, em que nós nos encontraremos com Cristo, o nosso noivo. Que nosso coração, Pai, se encha de grande alegria e de grande expectativa por este dia, aguardando alegremente por isto. É o que eu te peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, o teu bendito Filho. Amém. Convido os irmãos a que se coloquem